abrissem as vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, a partir do verso de número 1, nós faremos a leitura até o verso de número 20. Eu vou ler, que aí é mais rápido, e os irmãos me acompanhem. Livro de Atos, capítulo de número 19, verso 1 ao verso 20, que diz assim: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhe: Recebeste vós já o Espírito Santo quando credes? Eles lhe disseram: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que vós sois batizados? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente, João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce que o que havia após ele, isto é, seria Jesus Cristo. Os que ouviram foram batizados em nome de Jesus. E impondo-lhe as mãos, Paulo, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 varões. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus Cristo, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lençóis e os aventais se faziam do seu corpo aos enfermos, e enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos também saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Enconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram 7 filhos de Seva judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus, bem sei quem é Paulo, mas e vós, quem sois? E saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno, assombreado-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que ficaram nus, feridos, e fugiram daquela casa. E foi isso notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que tinham crido vinham e confessavam, e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta de seu preço, acharam que montava 50.000 pedaços de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e também prevalecia. Glória a Deus. Até aí, meus irmãos. Queridos, nesta noite nós vamos falar acerca de algumas coisas. E antes de nós entrarmos sobre este texto, eu gostaria de fazer uma oração. Quem topa fazer uma oração? Então faz o seguinte:
feche os seus olhos, curve a sua cabeça, e nós vamos fazer uma oração coletivamente, em conjunto. Nós vamos orar nessa noite, e eu gostaria que você colocasse diante do altar do Senhor Jesus tudo aquilo que você precisa, seja cura, seja libertação, seja por avivamento, por aquilo que você precisa e necessita de Deus. Eu não sei qual é a sua dificuldade, mas eu gostaria que você fizesse comigo a oração nessa noite, e eu tenho certeza que nós vamos ouvir a voz de Deus para a glória de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos fazer a oração a Ti nesta noite, uma oração intercessória, uma oração de cura, de libertação. Nós queremos orar diante do Teu altar, Senhor, porque nós bem sabemos que por mais que seja difícil, por mais que seja complicado, por mais que as coisas muitas das vezes tenham fugido do controle, nós bem sabemos que o Senhor é aquele que cura enfermidades. Nós sabemos que o Senhor é aquele que cura, Senhor meu Pai querido, aquilo que tem causado transtornos emocionais, psicológicos, emocionais, físicos. Meu Pai querido, eu oro a Ti nesta noite, pedindo a Ti que o Senhor possa alcançar a vida de cada um dos Seus filhos, que o Senhor, meu Pai querido, possa sim manifestar a Tua presença sobre a vida de cada um deles, que eles sejam sempre e também em tudo abençoados, felizes, prósperos, que a Tua palavra, Senhor meu Pai querido, possa cravar em nosso coração, porque a Tua palavra nos ensina, meu Pai querido, que ela é viva e também eficaz. Meu Pai querido, que a Tua palavra é saúde e vida também para os nossos ossos. Então nós Te pedimos nesta noite, vai alcançando, Senhor, vai libertando, vai curando. E se porventura, meu Pai querido, algo, Senhor meu Pai querido, estiver nos impedindo de Te adorar nesta noite, que seja quebrada toda a artimanha do inimigo, que seja quebrada toda a barreira espiritual, meu Pai querido, que laços do inimigo se desfaçam, que, Senhor meu Pai querido, que tudo aquilo a qual tem se levantado, Senhor meu Pai querido, fazendo que com os nossos olhos não vemos e com os nossos ouvidos não venhamos ouvir, que caia por terra nesta noite, Senhor. Assim nós Te pedimos, assim nós também Te agradecemos, para a glória e também louvor do Teu santo nome. Nós assim Te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Agora, eu gostaria que você prestasse atenção em algo. Pode soltar aí, missionário. Claro. Aqui está uma oração pentecostal fervorosa, com base na fé, na palavra e no poder do Espírito Santo. Oração pentecostal, Senhor Deus, Pai das luzes, fogo consumidor. Nesta hora eu me coloco diante da Tua presença, com o coração rendido, com a alma sedenta e o espírito em total entrega. Aviva, Senhor, a Tua obra no meio dos tempos. Desce com o Teu poder, com o Teu fogo, com a Tua glória. Batiza com o Teu Espírito, renova as forças dos cansados, cura os enfermos, liberta os cativos e quebra as cadeias que ainda tentam aprisionar o Teu povo. Deus de Elias, Deus de Paulo, Deus de Pedro, enche esta casa com a Tua unção. Levanta os caídos, desperta os que dormem, aquece os corações gelados, envia brasas vivas do Teu altar e toca com poder os que clamam. Senhor Jesus, nós queremos mais. Claro, meu Deus. Os irmãos sabem o que é isso? Ninguém? O senhor sabe o que é? Inteligência artificial. Irmãos, nós estamos diante de um texto que está tratando acerca de algumas coisas importantes. Primeiro, pregação. Segundo, oração. E terceiro, preparação. Eu pedi para a missionária Letícia colocar esta oração, Deus abençoe, que está sendo feita pelo Chat GBT,
mais conhecido como inteligência artificial. Vocês, não sei se conseguiram notar, mas você consegue buscar uma dimensão naquilo que vem agradar a ti e satisfazer aquilo que você deseja. Se você entrar hoje nesse site GBT e você colocar, preciso de uma oração de avivamento, ele vai fazer uma oração de avivamento. Se você colocar lá, preciso de uma oração de cura, ele vai te trazer um conteúdo de oração de cura. Se você colocar lá, preciso montar uma pregação de libertação, ele vai colocar uma pregação, um esboço pronto para você pregar. A verdade é que hoje, nos dias em qual nós vivemos, tem muitos crentes plagiadores. Alguém já ouviu essa palavra? Plagiador? Já ouviram? Plágio. Qual é o significado dessa palavra? Vocês sabem? Copia. Automaticamente copia. Então nós vamos falar sobre crentes plagiadores. Quando nós lemos aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, a partir do verso 1 até o verso de número 20, vai falar sobre a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Vai dizer que Paulo, quando chega na cidade, Paulo, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai até onde estão os discípulos reunidos, apóstolos, e com um grupo de gente, Paulo começa a perguntar: vocês já foram batizados com o Espírito Santo? Eles vão dizer: mas nós nem sabíamos que existia isso. O que nós sabemos é do batismo de João. Aí Paulo vai dizer: esse batismo de João é batismo de arrependimento. Mas João também disse que viria outro após ele, a qual ele não era digno. E este é Jesus Cristo. Então vai dizer que eles não sabiam, mas que creram, que criam que Jesus Cristo era aquele que viria para salvar o mundo. Então Paulo ora por eles, colocando as mãos. Vai dizer que imediatamente eles começam a ser cheios do Espírito Santo. Começam a falar de outras línguas e profetizar no meio da casa. Então vai dizer que eles se retiram. E vai dizer que agora a multidão começa a observar o que está acontecendo, Jorge. E no meio deles, há gregos, há judeus, há uma grande quantidade de gente. E vai dizer então que Deus fazia notório o ministério através das mãos de Paulo. Que Deus curava, libertava e salvava por intermédio das pregações dele. Então vai dizer que um certo grupo de alguns homens, mais especificadamente 2, está observando e está acompanhando de longe o que está acontecendo. Então vai dizer que por onde Paulo passava, demônios se manifestavam, a ponto dos seus lenços e as suas toalhas servirem como um amuleto de cura, aonde eles pegavam o seu lenço, os seus aventais e levavam aos que estavam enfermos, e eles eram curados, e levavam os que estavam possessos de demônios, e eles eram libertos. Então vai dizer que este grupo de pequenas pessoas começa a observar o que está acontecendo, e eles têm uma ideia brilhante, genial: vamos copiar o que os homens estão fazendo. E nós vamos falar sobre isso, sobre você copiar aquilo que Deus não te deu. Quando estes homens começam a observar, eles se deparam em uma situação de extrema calamidade espiritual, aonde as pessoas andavam manifestas, possuídas, possessivas de demônios. Aqueles homens então começam a orar, e a oração deles é: nós invocamos Jesus, o Deus de Paulo, e nós ordenamos: saia deles. Eles estão plagiando a oração, eles estão imitando aquilo que os apóstolos estavam fazendo. Só que eles se depararam numa situação onde eles não alcançaram tanto sucesso assim. Porque o demônio, ao olhar e a observar, ele vai dizer: eu conheço Jesus Cristo, e também conheço Paulo, e eu sei bem quem são eles. Mas e você? Quem é? Quem vocês são? Vai dizer, irmãos, que este homem possuído de demônio pulou em cima deles, mas deu uma surra de deixar eles nu, feridos e machucados,
deles saírem correndo. Lembra que eu falei? Pregação, oração e preparo. Outro texto, livro de Lucas, capítulo de número 9, verso de número 37 ao verso de número 45. Lucas, capítulo de número 9, 37 ao 45. Olha só. Vou ler por aqui. Essa minha versão está um pouco diferente. E aconteceu no dia seguinte, que descendo eles do monte, lhes saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te, olhes para meu filho, porque ele é o único que eu tenho. Eis que um espírito o toma, e de repente clama, e despedaça até o espumar, e só larga depois de o ter quebrantado, machucado. Eu roguei aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Traze-me cá o teu filho. E quando vinha chegando, o demônio o derribou e convulsionou. Porém Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e entregou ao seu pai. E todos pasmavam de majestades de Deus, e maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia, disse aos seus discípulos: ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue na mão de homens. Mas eles não entendiam essa palavra que lhes era encoberta, para que a não compreendessem, e temiam interrogá-lo acerca desta palavra. Veja, este texto, ele está escrito também em Mateus, capítulo de número 17, 14, e também em Marcos, capítulo de número 9, verso 14. Mateus e Marcos vai dizer que Jesus sobe ao monte para orar e dá uma ordem aos seus discípulos para entrar dentro da cidade. Quando Jesus desce do monte, vai dizer que Jesus entra dentro da cidade e Jesus está vendo um grande alvoroço. E quando as pessoas que estão no meio dessa multidão começam a observar que é Jesus o Mestre, eles começam a se encurvar diante de Jesus e glorificar o nome dele. Então Jesus começa a ver que algo não incomum, algo que estava fora do normal está acontecendo. Aí Jesus vai perguntar: por que é que vocês discutem com os príncipes da sinagoga? O que está acontecendo aqui no meio da multidão? Então vai dizer que eles param a discussão e um homem aparece como o primeiro papel dizendo: mestre, eu vim aqui, eu trouxe o meu problema, meu único filho a qual eu tenho, ele está possuído de demônios, e os demônios não largam, ele espuma, convulsiona. Em outra versão vai dizer, e ele é lançado no fogo, na água, e ele se machuca, e os seus discípulos não puderam fazer nada. Os seus discípulos não puderam libertar ele. Mas se o Senhor pode, então vai dizer que Jesus começa a olhar a situação. Jesus chama um menino, e quando o pai está trazendo um menino ainda distante, o demônio, quando avista Jesus, ele cai outra vez. Eu disse aqui, pregação, oração. Qual é a terceira? Pregação, oração, preparo. Lembre-se disso, pregação, oração e preparo. O demônio, quando avista Jesus, ele logo cai outra vez. Então Jesus expulsa e liberta o menino. Os discípulos não puderam fazer nada. Alguém pode me dizer o porquê eles não podiam fazer nada?
Mas por que eles não puderam fazer nada? Isso se chama preparo. Nós, como cristão que somos, nós precisamos andar preparados em todo o tempo. Nós pegamos 2 textos paralelos, e agora nós vamos para o terceiro, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, verso de número 1. Preste atenção na terceira história. E também Saulo consentiu na morte dele, está dizendo de Estevão. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia, de Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens, mulheres, e os encerrava na prisão. Mas o que andava, preste atenção nisso, mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos, os que tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia uma grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade arte mágica, e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era um grande personagem, ao qual todos atendiam, desde os pequenos até os maiores, dizendo: esta é a grande virtude de Deus. E entendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão. E sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então eles impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhe ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidastes que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrependei-te, pois, desta tua iniquidade, e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Até aí. Nós mencionamos aqui 3 textos. Primeiro, Atos 19,
falando sobre falta de preparo, falta de discernimento e o resultado em sucesso. Segundo, Lucas 9 vai dizer que os discípulos não estavam prontos para estar diante daquela situação e não puderam fazer nada. E o terceiro texto, aonde nós lemos aqui, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, verso de número 1 em diante, que vai dizer acerca da pregação, da maravilha a qual Deus fazia no meio da cidade, que estava chamando a atenção de muitos. 3 textos diferentes, com a mesma base, com o mesmo propósito, demonstrando para a igreja que muitas das vezes nós andamos despreparados. Por quê, pastor? O primeiro texto, a qual Paulo está manifestando o poder de Deus, vai dizer que aqueles homens plagiaram a oração de Paulo, tentando receber autoridade para expulsar os demônios. E o seu resultado foi: apanharam, foram envergonhados e ainda saíram fugidos, porque o demônio ia acabar com a raça deles. O segundo, os discípulos que andavam com Jesus, viam as maravilhas que Jesus fazia. Em um momento onde Jesus não estava perto, eles com autoridade foram orar, mas nada puderam fazer, porque não estavam preparados como deveriam. Então Jesus vai dizer: geração incrédula e perversa, até quando vos sofrerei convosco? Jesus se inclui dizendo: até quando eu estarei convosco vendo tanto sofrimento? A terceira vai dizer que um homem que foi alcançado pelo dom de Deus, pela graça infalível, um homem que trabalhava com bruxaria, com artes mágicas, ele está observando, aceita Jesus, aceita ser batizado, mas o seu coração não mudou, o seu pensamento não mudou. Ele era um homem a qual demonstrou para a sociedade que havia crido no nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, e que a partir daquele momento já não era mais o Simão que praticava artes mágicas, demonstrando para o público que após o batismo ele era outra pessoa, mas o seu coração e a sua mente ainda estava presa no seu passado, a ponto de que quando os apóstolos desceram para dentro da cidade, atracaram sobre aquela região e começaram a pregar o evangelho, começaram a curar, houve manifestação do Espírito Santo de Deus, a ponto dos que estavam enfermos serem curados, dos que estavam possessos serem libertos. Simão começa a olhar e o desejo dele é: eu preciso ter o mesmo que os apóstolos, eu preciso ter a mesma autoridade que os apóstolos, eu preciso ter o mesmo dom que os apóstolos. Qual a ideia? Eu vou comprar. Quanto custa para ter o mesmo poder que vocês têm, de colocar as mãos e o Espírito Santo descer sobre eles? Veja que são 3 situações diferentes, mas elas chegam no mesmo propósito: falta de preparo. Nós estamos diante de um tempo, irmãos, e eu já quero pedir perdão aos irmãos. Porque nós se preparamos para trazer algo para a igreja. Eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, que não recebe qualquer alimento que é descido aqui. Uma igreja que ora, uma igreja que busca, uma igreja que se prepara e tem culto de ensino, não recebe qualquer coisa. Ela recebe aquilo que vem de Deus e da parte de Deus. E pessoas me procuram e dizem: pastor, o que aconteceu? Mas eu ouvi assim: o irmão era fanho, era gago, quanto mais ele tentava, pior ficava. A verdade é a seguinte, irmãos, não estou dizendo que é o caso do irmão, tá? Mas nós vimos aqui a demonstração de que tudo que você procurar hoje no chat GPT, ele vai fazer por você. Se você entrar no seu celular e procurar aí pregação sobre libertação, ele vai te trazer um esboço completo.
Se você colocar aí oração, ele vai te trazer o que você precisa. Mas a verdade é, muitos de nós já não querem mais sair da zona de conforto. Por quê? Porque não querem mais buscar o Deus verdadeiro. Eles querem a bênção, mas não querem o dono da bênção. Eles querem a cura, mas não querem o Deus que cura. A verdade é que se nós não se atentarmos com o que está acontecendo, nós seremos plagiadores daquilo que já está pronto. Irmãos, não é pecado você ouvir pregação. Não é pecado. Eu já vi irmão copiando a língua do outro irmão. Fala aí, eu vou falar também. E quando você começa a observar, não tem nada. Eu preguei aqui sobre fogo estranho. É fogo. Mas quando foram apresentar diante do altar do Senhor, Deus os consumiu. Porque Deus não recebe fogo estranho. Eu preguei aqui, numa terça-feira, dizendo sobre o fogo estranho, a qual os sacerdotes foram apresentar depois de grandes pecados que estavam cometendo. E Deus disse: se vocês entrarem desse jeito, eu vou os consumir. E eles, quando foram acender o incenso, não foi o incenso que foi aceso, eles que foram queimados vivos, por querer apresentar coisas de qualquer jeito para Deus. Então nós vemos hoje pessoas que vêm com pregações prontas, jargões prontos, e a igreja não recebe. Uma parte não, a outra sim. Eu digo aos irmãos, falta muito em nós discernimento, para discernir aquilo que é descido do céu, e para discernir aquilo que está sendo pregado já como se fosse uma fita cassete, só vai reproduzindo. Nós estamos diante destes textos, e o que nós vemos é reprodução. Aqueles homens, no primeiro capítulo que nós lemos de Atos, eles estavam reproduzindo aquilo que Paulo estava fazendo, e eles tomaram uma surra. No segundo texto, os discípulos não se prepararam, foram reproduzir aquilo que Jesus fazia, tiveram insucesso e passaram vergonha. O terceiro, um homem observou o que estava acontecendo, foi batizado, crendo no nome de Jesus, mas não mudou a sua conduta, e no momento oportuno ele queria comprar aquilo que é dom gratuito de Deus, foi repreendido. A pergunta que fica é: o que a igreja está fazendo acerca disso? Nós tivemos uma situação aqui no domingo, semelhante com o que aconteceu aqui. Algumas pessoas se assustaram, outras pessoas ficaram meio de canto com medo. Como que a igreja está se preparando para esses dias? Eu perguntei para os jovens, para alguns adolescentes que estavam aqui: e se isso acontecer e não tiver a presença do pastor? Eu saio correndo. Irmãos, a igreja precisa se preparar. Não é hora da gente ficar plagiando. Teve uma vez, eu escutava muita pregação. Hernandes Dias Lopes, Juliano Fraga, Luiz Hermínio, Genival Bento, Pastor Cláudio Gama, dentre outros. E eu ficava ouvindo e preparando o meu estudo. Preparando a minha pregação, porque naquele tempo eu ainda não era pastor. Teve um dia que essa irmã que está aqui na frente, ela falou: você vai ficar imitando esses irmãos aí até quando? Você vai ficar copiando a pregação desses irmãos aí até quando? Porque eu achava que dava certo com eles, ia dar certo comigo também. Então eu fazia o quê? Reproduzia. E quem conhecia, já me olhava dando risada. E quem não conhecia, pulava e sapateava. Mas era algo que não era minha. Lembra de Davi? Quando foi levar alimento para os seus irmãos, e ele sentou diante do rei Saul e disse: olha, antes de chegar aqui, eu derrubei um leão, eu matei um urso, resgatei as ovelhas de meu pai. Eu enfrentei,
Foi pregado aqui, a irmã pregou aqui no culto com as irmãs. E quando Saul olhou para ele e sentiu confiança nele, falou: então tá bom, tome a minha couraça, tome o meu capacete, tome o meu cinturão, tome a minha espada. E estava colocando algo em Davi que não era de Davi. Por que eu estou dizendo isso? Você não precisa usar jargões do seu irmão. Deus vai te usar com uma funda, Deus vai te usar com uma pedrinha, Deus vai te usar com uma pequena espada. Fique em paz. Nós precisamos começar a usar aquilo que Deus nos deu. Deus, em certos momentos, para lutar, para Davi lutar, Deus deu uma harpa. E com a harpa, Davi lutava com os demônios. E com a espada, ele guerreava com os homens. Porque é isso que Salmos vai dizer: os meus dedos dedilham para a guerra espiritual, mas as minhas mãos vão para a batalha. O que o salmista estava dizendo é: enquanto Davi tocava a sua harpa, ele lutava com demônios, mas quando ele pegava a espada, ele ia para a guerra com os homens. Então, para cada situação, Deus vai te usar diferente. Não adianta você querer chegar numa guerra com a sua harpa. Eu vou chegar lá numa batalha espiritual com o meu violão, eu vou ficar lá. Não, irmãos, tem coisa que você vai ter que descer para a oração. Tem coisa que você vai ter que buscar de Deus aquilo que Deus pode dar a você. Teve uma certa situação, logo quando eu comecei a dirigir igreja, e acabou que uma jovem caiu manifestada e eu não tinha muita experiência, continuo não tendo, tem irmãos aqui muito mais preparados do que eu, e eu fiquei orando, 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 1 hora, 2 horas, 3 horas e nada aconteceu. Eu liguei desesperado para um amigo meu: pastor, me ajuda aqui, me socorre, o que está acontecendo? Manifestou aqui, não quer sair de jeito nenhum. O pastor veio, orou, mais 1 hora e nada. Irmão, já tinha passado da meia-noite. E eu vi naquela situação, teve irmãos que pegou o celular, colocou no YouTube a oração do Davi Miranda, e colocou no ouvido da jovem: sai em nome de Jesus, e sai em nome de Jesus. E o Davi Miranda, coitado, né, falecido já, a oração lá dele no YouTube, nada, e nada, e nada. E eu olhei para aquela situação e me senti envergonhado, irmãos. Sabe o que eu fiz? Estava caído assim, um adolescente caído aqui. Eu fui para o altar, dobrei o meu joelho e falei: Deus, o Senhor me constrange. Você está rindo porque não foi você, né, Jorge? Por que você está rindo, Senhor Jesus? É tão bom rir das coisas ruins dos outros. Mas eu aprendi. E aí eu fui para a oração, dobrei o meu joelho, no altar, aquela situação horrível, e não era só um, era 3, só que saía de um e entrava no outro, saía de um e entrava no outro, saía de um. Irmão, eu fiquei parecendo um bobo da corte lá, e eu orava aqui, daqui a pouco eu ia ali, e tinha raio que o parto fazia aquele miserável demônio sujo, encardido. Você ri, né, gente? Você ri. Não saía, pastor William, não saía, pastor. Saia de um ia pro outro, saia de um ia pro outro. Eu falava: meu Deus do céu, até quando eu vou ficar aqui no meio desse demônio aqui, sendo um besta aqui? E aí eu fui para a oração, dobrei o meu joelho. Eu dobrei o meu joelho e eu falei: Deus, o Senhor me constituiu como pastor dessa igreja, e o Senhor não me chamou para ficar envergonhado. Se eu estiver em pecado, me acusa aqui. Mas se eu não tiver, me mostra onde que está, porque não quer sair. Se ele tiver materializado, me mostra onde é, porque ele não quer sair. Eu oro, a menina lá já está ficando roxa, parece que morreu. Irmão, ficou roxa, a pastora viu a minha, ficou roxa. Ela era branquinha igual a pastora, ficou roxa no chão. E não dava sinais de vida. E eu falava: meu Deus do céu, já é meia-noite, as mães vão começar: cadê meu filho? Por que não chegou em casa ainda? Irmão, adolescente é uma bênção. E teve uma situação que o encardido olhou para alguns obreiros e disse: você querendo me expulsar? Deixa eu falar o seu pecado aqui. E começou a apontar, irmãos, diante do altar. Começou a expor todos os obreiros. Olhou para um adolescente e disse: se você não correr para o banheiro, eu vou fazer você se mijar aqui. O menino tremia as pernas. 2 segundos que ele não chegava no banheiro, ele não ia conseguir, de tanto medo que ele estava. O
corpo assim ficava parecendo Matrix, assim, ó, flutuando, irmãos. Diante de Deus eu estou dizendo isso. Pessoas, obreiros que não tinham discernimento, colocou um monte de cadeira de plástico fazendo uma barreira, como se aquilo fosse impedir alguma coisa. Eu estava assim, oh, misericórdia. Irmãos, vocês estão rindo, mas é sério. Isso aqui é sério. O que eu estou dizendo, isso aqui é real, isso aqui é verídico. Não é uma parábola, não é um conto. Isso aqui é real. De um morador de rua estar sentado no último banco, encostado da porta, e ele dizer, eu não vou sair da igreja, eu não vou sair da igreja, eu quero ver quem é que vai me tirar daqui. E quando ele chegava perto das jovens que estavam caídas, ele dizia, levanta-se, o que está em vocês é mais poderoso do que está nele. E o corpo das jovens começava a flutuar na igreja, ria, gargalhada, irmãos, parecia um filme de terror. Os olhos pretos assim, ó, olho branco, parecia a maquininha de caça-níquel. O olho preto, você olhava, você não sabia o que estava acontecendo. E eu olhava e falava, meu Deus do céu. Eu fui para a oração. Então Deus abriu a minha visão e me deu discernimento. Eu falei, pode parar. Está todo mundo colocando a mão, pode parar. Vocês não têm autoridade para colocar as mãos. Primeiro, o demônio está apontando o pecado de vocês. Segundo, a autoridade de pastoreio dessa igreja está sobre a minha vida. E vai sair. E aí Deus foi e me mostrou uma tornozeleira de prata que estava num dos tornozelos daquelas jovens. E quando a gente foi colocar a mão, o demônio na hora se manifestou. Achamos o ponto fraco. Daqui a pouco fomos para o outro. Achamos o ponto fraco. Quando chegou na última, irmãos, deu trabalho. A jovem começou a fazer dança, gira assim de... E agora? E agora? E agora? E eu falei, vamos para a oração de novo. E a gente foi. Oramos. E o demônio saiu. Mas são coisas que a gente pega. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque eu fiquei copiando. Eu vou copiar a oração, eu vou copiar isso, eu vou copiar aquilo. Não tinha ChatGPT não, mas eu ficava plagiando. E eu fiquei passando vergonha durante um tempo. Irmãos. Hoje, graças a Deus, eu não preciso disso. Mas nós, como igreja do Senhor, obreiros, embaixadores de Cristo, que pregamos o nome do Senhor Jesus, dizendo que Ele cura, que Ele liberta, que Ele transforma, nós precisamos acreditar nisso. Você não precisa ir para a internet para montar uma pregação. Você precisa descer para a oração. Você precisa dobrar o seu joelho e dizer, Deus, o que é que o Senhor precisa falar para a sua igreja? Você não precisa ficar se espelhando em Hernandes Dias Lopes. Não, irmãos. Se fosse para você ser Hernandes Dias Lopes, você não seria você. Você seria ele, não você. Jesus te chamou para você ser você. Você tem a essência de Cristo aí dentro de você. A gente precisa parar de plagiar aquilo que não é nosso. Nós precisamos buscar mais o dom do discernimento. É discernir quando é Deus e quando não é. Nós precisamos buscar o dom de discernimento para quando nós batermos o olho na pessoa e saber se é Deus ou se não é. De você olhar e dizer, isso é Deus. Não, isso é o demônio. Teve uma certa feita, irmãos, que nós estávamos em um culto de domingo. O culto estava acabando. Eu fui empreitar a bênção apostólica. E eu estava observando que tinha um adolescentezinho no meio. E quando o povo levantava a mão e dizia, glória a Deus, aleluia, fala Senhor. Ele olhava assim e fazia, você? Isso. Aí daqui a pouco o outro, glória a Deus, ele virava para trás. E na hora, eu falei, isso não é Deus. Isso não é Deus. E aí eu peguei o microfone para empreitar a bênção apostólica e eu disse, enquanto eu empreto a bênção apostólica, o inimigo está cirandando no meio da igreja e ninguém está vendo. Todo mundo ficou pasmo, um olhando para a cara do outro com um olho maior do que a lua. Eu falei, em nome de Jesus, manifestou. Só via neguinho pulando, misericórdia,
vai para a porta, com medo. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. O seu dinheiro pode comprar muitas coisas, mas ele não compra aquilo que já foi dado gratuitamente, que é o dom de Deus. O seu dinheiro pode te oferecer muitas coisas, muitos prazeres, mas você jamais vai ter o prazer de alcançar o Espírito Santo de Deus, porque não se compra. Você pode ser uma pessoa que aceitou a Jesus, foi batizado, mas se o seu coração não mudar, se a sua mente não mudar, não vai mudar nada na sua vida. Foi só um banho dentro de uma piscina, dentro de um tanque. Você precisa largar essas velhas práticas. Por que eu estou dizendo isso? Porque em nosso meio existem muitas pessoas carentes de Deus. E a carência de Deus não é culpa de Deus, é culpa do homem. Porque nós vivemos em um tempo de tudo ser fast food. Cristão fast food, por quê? É igual uma comida, se você não quiser cozinhar, for 3 horas da manhã, você pode entrar no iFood que você vai ter comida. É só chamar, acessa o aplicativo, pede o que você quer comer, você vai conseguir. Só que com Deus não funciona assim. Quer ter revelação? Desce para a oração. Quer ser usado por Deus? O caminho é a oração. Pregação, oração e preparo. Você precisa se preparar para quando Deus te chamar. Eu preguei na quinta-feira passada, e eu encerro aqui, sobre Lucas 5, onde Jesus entra dentro do barco de Simão, e vai dizer que Simão havia pescado a noite toda, e ele estava lavando e consertando as redes. Jesus trouxe uma pregação, um sermão para aquele povo, e Jesus, quando terminou de pregar, Jesus olhando para Simão e disse: pegue a sua rede e lance no mar. Mas alguns versículos antes vai dizer que Simão, após ter trabalhado a madrugada toda e não conseguindo pescar nada, ele não abandonou a sua rede, ele começou a lavar. Se Simão não tivesse lavado a rede, será que Jesus diria: pega a sua rede suja e volta para o mar? Rede suja não pega peixe, rede suja não pesca peixe, rede suja espanta os peixes. Só que Simão estava pronto. Ele disse: Senhor, eu trabalhei a noite toda, nada consegui pescar, mas segundo a tua palavra, eu lançarei a minha rede segundo a tua palavra. A rede estava limpa. Sabe o que é isso? Não consegui pescar nada, mas eu vou me preparar, porque amanhã eu vou voltar outra vez. Irmão, está difícil agora? Se prepare, amanhã Deus vai te usar. Deus não te usou, mas amanhã Ele vai te usar. E se o seu barco não for o alvo de Jesus agora, Jesus entrou dentro do barco de Simão, e quando ele foi para o alto mar, João, que estava lá do outro lado com Tiago, Pedro disse: ajude aqui. Por quê? Porque o nosso barco está afundando. Então houve multiplicação. Você pode não ter sido usado agora, mas se prepare, porque amanhã Deus vai te usar. Deus vai te usar através da oração, através da palavra, através da pregação. A igreja precisa começar a se preparar, porque sinais irão acontecer, maravilhas irão acontecer. Haverá sinais, prodígios e maravilhas diante do altar de Deus. Mas para isso, é preciso você se preparar. Amém, meus irmãos? Coloquemos-nos em pés em nome de Jesus. Pregação, oração e preparo. Lembre-se disso. Pregação, oração e preparo. Por que eu coloquei preparo como último? Porque ele precisa ser o primeiro. Se você não se preparar, você não consegue orar e você não consegue pregar. Você precisa ter oração, pregação e preparo na sua vida.